Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. O Núcleo de Promoção da Filiação é uma estrutura existente dentro do Poder Judiciário com o objetivo de fazer o reconhecimento de paternidade de filhos nascidos basicamente fora do casamento. A coleta DNA é feita de uma forma bastante simplificada. Nossos funcionários são treinados para fazer a coleta a partir da saliva. Sendo positivo, será feito o registro dele para que ele possa obter todos os direitos decorrentes da filiação. Atendemos também a uma população de mais de 80% das pessoas sem renda ou com renda inferior a um salário mínimo. E todos os procedimentos do núcleo, eles são gratuitos. Nós trabalhamos com as informações dos cartórios, trabalhamos com a demanda das escolas, buscando os alunos sem paternidade reconhecida. Temos a demanda espontânea. Todas as maneiras possíveis que a gente possa promover a filiação, lá nós estaremos. Meus amigos, mais um bate-papo com Geraldo Câmara, coisa boa. Boa porque eu estou na Bodega do Sertão, nessa casa maravilhosa que nos recebe tão bem. Boa porque eu estou com uma convidada, olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você não tomar cuidado com essa convidada, você dança. Repare bem se eu não estou errado. Se eu estiver errado, você me diga depois no final do programa. Eliana Cavalcante. Grande professora de balé clássico, bailarina, primeira sem segunda, um nome, um ícone dentro desse estado de Alagoas e, quiçá, fora, bem fora, pelo Brasil afora. Eliana Cavalcante, como vai você? Estou bem, graças a Deus. Que prazer grande você me dá de estar nesse programa. Eu que agradeço, né? Essa oportunidade de estar aqui. Sabe por quê? Além de você ser uma figura simpaticíssima, Obrigada. Você faz a gente voar. Sabe a questão do balé, que eu praticamente sinto uma falta enorme de ver, porque eu fui acostumado desde menino, meus pais nos levavam, a minha irmã, éramos só nós dois, nos levavam muito a espetáculos teatrais, as grandes peças, os grandes espetáculos de balé, de tudo. E isso a gente sente muita falta. Sim. Não é? Nós somos muito carentes mesmo. Não o que somos. vem para cá é muito pouco. Agora, o que eu acho também, Eliana, que é uma questão, me perdoem, mas eu acho que é uma questão que foi cultural, que não acostumaram as pessoas com isso. O que você acha? Dizer que se é questão cultural ou se... eu acho que as pessoas são carentes em todos os sentidos. Mas, por exemplo, você tem que ser realmente acostumado desde de pequeno a assistir, a presenciar aquilo. E eu tenho um exemplo muito forte, por exemplo, posso dar aqui agora, quando nós dançamos uma vez no Pátio de São Pedro, em Recife, num festival de dança. E as pessoas que estavam na plateia eram muito simples, pelo aspecto geral. E começou a chover muito. E o espetáculo teve que ser parado, porque até a equipe, a parte técnica, estava debaixo de um toldo já armado, improvisado, e podia ter um curto-circuito, um problema, ou nós podíamos levar uma queda, né, dançando, porque o linóleo estava escorregadio no palco. E então eu peguei o microfone e pedi desculpas, porque eu falei primeiro com a direção do evento, né? Eu disse, nós não podemos mais continuar dançando, estamos correndo risco, todos nós, vocês aí na praça também. E aí um homenzinho que estava um homenzinho de cueira, era um homenzinho bem simplesinho mesmo. Ele disse, moça, mas se quiser a gente espera a chuva passar.
mas a gente não arreda o pé, assim mesmo. Que beleza. E aí todo mundo concordou e começaram a aplaudir o que o homem tinha falado, que ele gritou mesmo. Então, ele estava tão embevecido com aquele espetáculo. Com certeza. Né? E querendo que a gente continuasse, quer dizer, nós bailarinos deveríamos ficar esperando que a chuva passasse num lugar seco, né, seco, e eles ficariam na praça, na chuva, esperando que passasse. Eu achei aquilo incrível. Fantástico. E realmente eu mesma tive essa oportunidade que você teve de ir a teatro desde cedo, porque passa por uma questão cultural muito forte. Exato. E eu fui levada ao teatro. O teatro eu considerava sempre a minha segunda casa. Perfeito. Eu não deixava meu pai como crítico de teatro, ele levava não só para assistir peças teatrais, mas a concertos. Segunda-feira, no Teatro Santa Isabel, eu estava lá com ele, porque a minha mãe foi muito, depois ela disse, minha filha, hoje eu não estou disposta, eu ia com ele, mas eu sempre ia. Sempre assistia todos os concertos da Orquestra Sinfônica e assistia... Vocês são de Pernambuco? Eu nasci aqui. Nasceu aqui? Saí daqui com 2 anos de idade, mas fui criada em Olinda e Recife, né? Porque eu residia em Olinda, estudava colégio em Olinda e estudava balé em Recife. Depois eu estudei no Conservatório Pernambucano de Música, também em Recife. Frequentava os teatros em Recife. Então eu sou, vamos dizer, a minha formação é Olinda Recife. Muito bom, muito bom. Que é, diga-se de passagem, eu morei em Recife também, a família da minha mulher é toda de lá. Que também tem um aspecto cultural muito interessante, muito forte, muito inteligente. Não é? Hoje eles exploram todo. Agora, às vezes eu fico até meio abestalhado quando a gente sabe que, por exemplo, na questão de folguedos, na questão do folclore, Alagoas ganha longe. Tem muita riqueza. Muita riqueza. Mas não é tão divulga. Difundido. Exatamente. Não é tão difundido. Exatamente. Uma vez eu conversando com um rapaz aqui, que é até bem conhecido ele, que ele faz essas coisas de bonecos grandes, gigantes, né? Que dirige a escola de samba e tal. Ele estava dizendo que pela histórico familiar dele, avô e tal, que os bonecos gigantes surgiram primeiro em Maceió do que em Olinda. Perfeito. Entendeu? Mas quem é que divulga? Ninguém. Pernambuco. Ninguém. Pernambuco é que vai lá e diz Mas quem é que diz que nasceu aqui? Pois é. Pouca gente diz. Pouca gente, né? Não é? E assim, nós temos realmente o guerreiro, que é muito forte, o coco, né? Nosso coco Muita é fantástico. Agora me conta uma coisa, Eliane, o que foi que levou a menina Eliane a começar no balé? No balé clássico? No balé, acho que foi meu pai. Foi seu pai? Porque ele, antes de eu estudar balé, ele já tinha entrevistado os grandes nomes, teve uma grande oportunidade, como Qual era o nome dele? Medeiros Cavalcante. Medeiros Cavalcante. Então ele entrevistou, por exemplo, ele entrevistou raridades, assim, Leonide Massini, que foi do grupo de Aglef, que chegaram aqui no início do século, viajando pela América do Sul, no início do século passado, né? E depois o Leonide Massini esteve no Brasil por uns meses e tal, e ele entrevistou o Leonide Massini, que fazia parte desse grupo, dessa grande companhia de Diaghilev, ficou famosa no mundo inteiro. Entrevistou Tatiana Escova, entrevistou Margot Fontaine, que veio dançar em Recife com o partner dela, o Michael Soames, que era antes do Nureyev, que depois ela ficou, o partner dela era o Nureyev, né? Mas antes ela dançou em Recife com o Michael Soames. Então, quer dizer, ele teve essas oportunidades de, no início vamos dizer, início da década de 50, como repórter. Foi a grande década cultural. Isso, ele foi repórter. E então, como ele sabia falar inglês e francês, que meu pai era um homem muito culto, e então ele era quem era enviado para fazer entrevista a esses grandes nomes. Beleza. E aí ele disse, poxa, não sei nada de balé, então ele comprou um livro, que ficou para mim, lógico, né? Que é todo em espanhol, mas que ele tinha esse livro, ele pesquisava as coisas sobre balé avidamente antes de fazer a entrevista com esse pessoal maravilhoso, né? Muito bem. E aí ele começou ele me levou a assistir balé. Eu assisti um espetáculo aos 5 anos de idade, inclusive consta no diário dele, porque ele tinha diário. Depois ele me levou a assistir outros espetáculos, e o último, antes de eu começar a estudar, foi em 1958. Ele assistiu o espetáculo do curso de Danças Clássicas Flávia Barros, que viria a ser minha professora. Muito bem. Aí ele contava que eu terminei o espetáculo e fiquei assim na cadeira.
Paralisada. paralisada. Aí ele me levou para conhecer, vamos conhecer os bastidores. Muito bom. E aí eu fui conhecer lá dentro os bailarinos, que não eram uma companhia, era uma escola, né? É que estava verdade. recém-inaugurada, inclusive que só tinham o quê? 1 ano de escola, era uma escola muito novinha. Mas a minha professora ela tinha sido solista do Teatro Municipal do Rio. E então ela estava morando em Recife e abriu essa escola. E ele já ficou fazendo comparação entre as outras escolas que já existiam no Recife e a da minha professora. E ele disse, não tem comparação. Esta criatura aqui é quem sabe balé, e você vai estudar com ela. Muito bom. E aí me colocou na escola de Flávia Barros. Chamava conservatório antigamente? Não, Não. não. Não, aqui em Maceió é que tinha um conservatório que era dirigido pela dona Venúzia Melo. E no conservatório, durante um curto período, ela teve balé. Porque ela descobriu que aqui em Maceió tinha uma professora, que tinha sido também de Olinda, Perfeito. que tinha casado com o Jambo, que era da família Jambo, e ela estava morando em Maceió. Então ela convidou no conservatório de música mesmo que a dona Isis Jambo ensinasse balé. Muito bem. Entendeu? Isso antes de mim. Então, quer dizer, eu sempre falo com muita propriedade que a primeira escola de balé foi a minha. Mas antes de mim, outras pessoas deram aula, Muito como bem. no caso da dona Isis Jambo. Como é que você sente o aluno e a aluna de hoje? Você que tem a escola viva funcionando. Olha, o aluno de hoje, ele é mais descomprometido. Mas rebelde? Não, não é rebelde, é descomprometido assim, com a questão de falta, entendeu? Mas eu vou dizer, este ano eu estou com uma surpresa muito grande. As turmas estão frequentando assiduamente, o que não vinha acontecendo nos últimos anos. O que está acontecendo, porque está tudo um mistério, né? Nesse mundo, né? É verdade. O que está acontecendo, não sei. Eu sei que o pessoal está num entusiasmo muito grande, levando mais a sério. Eu não sei, isso é este momento agora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta então, a respeito deste momento. Você não acha que os preconceitos que existiam antigamente em relação ao balé, principalmente o homem no balé, eles estão desaparecendo em função natural, né? de uma nova sociedade que está se formando? É uma nova sociedade, com certeza. Eu acho que isso talvez seja um dos grandes motivos. Mas aí só mais com relação aos rapazes, né? Sim. Mas com relação às meninas, porque por exemplo, a nossa atriz, a Beth Faria, que foi bailarina, ela disse que sofreu muito preconceito porque, meu Deus, eu conhecia. porque fazia balé, não é? O pai dela era um general. Conhecia ela, o pai, a mãe, tudo. O pai dela era um general. Isso naquela época de 1900, da Então década ela, de para fazer 60. balé, era considerada menina rebelde, Oh, né? meu Deus do céu. E para fazer televisão? Ela começou em televisão junto comigo em 61, Beth Farias, na TV Rio. E ela tinha, o primeiro programa com ela foi um programa com balé. Sim. O pai queria trancá-la dentro de casa. Isso, Era o elas General Farias. Era considerada rebelde, né? Rebeldes. Não é? E depois então a coisa melhorou, eu sou um pouco mais nova e já peguei uma fase melhor. Bem mais nova. Mas na minha escola, que era o Colégio de Freiras Beneditinas, lá no Alto da Sé, em Olinda, a Academia Santo Gertrudes, Sim. eu praticamente era uma no mundo de alunas, muitas alunas, todas meninas, né, que não tinha homem naquela época. Então, eu não lembro se tinha outra menina que fizesse balé, entendeu? Eu era quase a única. Agora, dentro do colégio eu era admirada. Claro. Eu não era, Claro. não tinha preconceito comigo não, ao contrário, eu era admirada. Não, mas não tem, com a menina não tinha. O que existia com a menina era falta de cultura das pessoas em relação ao balé. Com o menino, não. Com o menino era preconceito. Continua, né? Mas é bem menos. A gente bem continua menos. esse papo já já. Tá certo. Deixa eu ir aqui nos comerciais. Deixa eu lembrar aqui para os meus amigos, o Buffet Taça de Cristal, que é o nosso parceiro maravilhoso no Almoçando com a Notícia, e que, por uma simples palavra chamada excelência, conquistou todo mundo. E não tem mais data, é uma loucura para você conseguir uma data. E breve, dia 20 de abril, vou inaugurar uma casa de eventos absolutamente diferenciada também. Então aguarde que vem novidade por aí do Buffet Taça de Cristal. A Ecoprime, que é a loja que lava o seu carro com meio litro de água só, ele entrega o carro novinho. Ao Gás Conforto, a loja que não vende nada ali no Passeio Estela Maris, mas ensina você para que serve o gás
que a gente chamava de gás natural, mas na verdade deve ser chamado de gás encanado. Que você já usa para o fogão e para os veículos, mas pode usar para ter iluminação, para ter um gerador, evidentemente. Mil coisas, pode ser o micro-ondas, o chuveiro, tudo isso pode ser usado com o gás. E do jeito que está a energia, aumentando, aumentando, aumentando e aumentando, meu Deus do céu, está demais. Mas está demais mesmo. Bodega do Sertão, onde estamos fazendo o programa de hoje, 70 pratos quentes, uma loucura, turista doido, porque chega aqui e se sente no sertão. E o filé do Zezé, de 15 em 15 dias, a gente faz o programa lá. Não esquecendo do novo processo de construção, que é o Lar Steel Frame. Esse processo de construção que está dando o que falar. Com o telefone que está embaixo, você conversa com o meu amigo Eurico Tenório e está tudo certo. É como o nosso juizado, todos os juizados da infância, eles trabalham pelo horário da manhã. Começamos às 7h30, e quando a gente começa a audiência, a gente não tem hora de terminar. Além de buscar o resgate do menor, a gente sempre tem um trabalho junto à família do menor. Tenho essa convicção comigo que todos os menores que tiverem problemas socioeducativos, eles são recuperados. O juiz ele tem que ter essa sensibilidade, e ele só pode ter essa sensibilidade se ele participar da sociedade. Se o juiz de direito ele não for cidadão participativo de uma sociedade, ele não vai ter noção do direito social. E se ele não for um servidor, porque ele tem que trabalhar para o Poder Judiciário em prol do povo, ele também vai desempenhar mal a sua função. Eu também desempenho a função acadêmica. É onde nós temos aqueles futuros juízes, promotores, defensores, e a gente percebe a evolução da sociedade. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com essa figura maravilhosa que é Eliana Cavalcante, a professora de balé, a bailarina. Me conta, você ainda dança, né? Não. Você deixou? Não, eu parei de dançar, agora eu boto os outros para dançar. Ah. Eu poderia até uma coisa assim especial, fazer alguma gracinha, Sim. mas eu acho que chega um ponto que o dançar pode ser um sacrifício, porque o físico Sim, já não... claro. Eu continuo assim, até 2 anos atrás eu fiz aula de balé, até 2 anos atrás. E hoje em dia eu faço mais alongamento, entendeu? Sou toda flexível. Certo. Ainda faço o que o pessoal chama de escala aqui do balé, chama de grande K, na Ok. frente, ao lado, entendeu? Bota o pé lá em cima, bota a cabeça depois do joelho, nem do joelho, é depois do joelho, Olha que a que coluna fica beleza. toda bem. Mas isso é alongamento. Mas fazer a aula de balé mesmo, eu acho que eu não tenho, e não tenho mais vontade de dançar. Eu gosto de ver os meus alunos no palco. Sim, mas e a professora? Agora, a professora, eu vou morrer A professora. professora né? não para, Não, nunca. eu sou mais professora do que bailarina, sempre fui. Eu, apesar de ter tido 2 convites importantes na minha vida para pertencer a companhias profissionais, ambos foram recusados porque eu preferia ficar em Maceió. Na época eu era noiva, o outro era casada. Né? Eu disse, vieram na hora errada. Por que não vieram assim uns meses antes de eu noivar, por Aí exemplo, o Carlos né? apertou. Não, ele deixou para eu resolver, porque ele viu que era uma coisa muito importante da É, minha vida, verdade. sabe? Mas eu comecei a analisar os prós e os contras e achei que a minha personalidade era mais para ensinar, para passar adiante. Adoro os prós. Eu digo, vou continuar dançando e continuei. Criei Claro. o Balé Iris de Alagoas, que durou 21 anos. E aí, junto com o Balé Iris, eu dancei muitas vezes. E assim, me satisfiz. Perfeito. Agora, você hoje faz parte de uma coisa que
ninguém imaginava que o balé pudesse estar próximo, que é a Liga Carnavalesca, não é isso? Você faz parte dela? Não, da Liga não? não. Não, me disseram que você fazia parte. Não, faço não. Agora eu sou carnavalista, sou doente pro carnaval. É, né? É. Então esquece a Liga Carnavalesca, vamos voltar. Não, eu gosto muito de carnaval. Inclusive fui homenageada este ano. Aham. Foi uma grande surpresa para mim, pelo seresteiro da Pitambinha, no baile da Pitambinha. Ah, então foi isso que eu confundi. É, Você e o- teve no programa, o inclusive, Alfredo- não teve? Não, Não por almoçando conta com a disso. notícia nossa? Sobre esse assunto, Não? não. Não. Aí o Alfredo Gazaneu fez compôs, né, uma música de carnaval em que são homenageados o Gonzaga, né, o poeta, Aham. a Gonzaga Leão, e foi mais? A Selma Brito, Selma nossa Brito, pianista, exatamente. eu e mais duas pessoas que Foi, agora então foi isso. maestro. É. Então nós fomos homenageados na letra Exatamente. da música de carnaval. exatamente, Porque exatamente. o Alfredo sabe que eu sou É, apaixonada por exatamente. carnaval e sempre estou presente. E sou uma passista, sou passista mesmo, daquelas quer dizer, não sou mais, né? Não me embaixo, levanto mais não, que eu não estou doida. Mas depois que eu estou desconjuntada, não. É melhor não. Mas eu dou aqueles meus pulinhos ainda. Machuquei o tornozelo do carnaval agora. Eita, pá. Porque- O carnaval não precisa dizer que vai para Olinda, né? Eu sempre fui, mas tem 2 anos que eu não vou. É. Mas morro de saudade de Olinda e do Carnaval de Recife. Era assim, durante o dia em Olinda, à noite em Recife. Sempre Agora, gostei. Recife, inclusive, o carnaval de Pernambuco, ele cresceu muito, até para dentro, interiorização, É por aí isso, afora. é. Agora, o que eu achei muito interessante foi que, de repente, para o mundo exterior, começou a haver uma integração do carnaval de Olinda com o de Recife no Marco Zero. Sim, Né? O Marco é. Zero hoje apresenta tudo, Tudo. tudo de carnaval. O que eu acho Antigamente bonito, não era. Historicamente, Olinda e Recife são cidades rivais. Exato. Né? Desde a história, É verdade, lá atrás, verdade. né? Que brigaram, teve a Guerra dos Isso, Mascados, perfeito, toda uma história aí, né? perfeito. Mas hoje em dia é tão bonito você ver o Recife todinho no Todinho, Marco Zero, é. com os braços para cima e dizendo, Olinda, Exatamente, quero cantar. exato. Aquilo é emocionante. É Quer dizer, é o emocionante. pessoal de Recife cantando para Olinda. Aliás, eu particularmente, eu sou emocionado com o frevo, com a Também. música Eu de não posso ouvir Sabe, frevo. é fantástico, é fantástico. Graças a Deus, Recife não sofreu a influência do axé, Não, não. no carnaval pelo menos, não sofreu. Então manteve aquela tradição bonita, não é? É, porque é uma tradição. Uma coisa é a Bahia com o seu carnaval, tá lá, é outra coisa. Outra coisa é o carnaval de Recife. Perfeitamente. Né? É bem, eles mantêm aquela tradição. Vamos fazer uma definição para o nosso telespectador, principalmente para aquele leigo que não entende de algumas coisas, não sabe. Qual é a grande diferença? Qual é a diferença entre o bailarino e o dançarino? Sim. Por favor. O bailarino é aquele que pratica o balé, que estudou o balé, a técnica clássica. Então esse é o bailarino. Que faz a ponta no pé. Esse é o bailarino. O dançarino é o que dança. Ele pode ser dançarino de hip hop, dançarino de forró, Qualquer dançarino coisa. de tango. De salão. De tudo. De Ele, tudo. ele é dançarino, ele Perfeito. dança. E o bailarino não, ele tem que ter formação de balé. Exatamente. Quando você diz para uma pessoa que não é bailarino de formação, o bailarino fulano e tal, aquilo chega dói na gente, porque tem que ser É bailarino. verdade. Tem que ter Agora me formação diga de uma balé. coisa. Qual é a coisa mais difícil que existe para um bailarino iniciante, um bailarino ou uma bailarina iniciante? A questão do pé. A questão do pé. O ponta no pé, que exige muito Muito, da musculatura, das articulações, de tudo. Me conta o que Aí é eu vou isso. até falar uma coisa aqui que eu acho importante frisar sempre. Nós temos temos que ter uma responsabilidade muito grande com o físico da bailarina, Perfeito. da menina Isso. que vai iniciar na ponta. Algumas escolas, algumas pessoas que ensinam balé, isso em vários, não é só no Maceió não tem essa responsabilidade e colocam a menina, ou porque ela tem idade, por exemplo, já tem 11 anos, já pode entrar na ponta, a menina sem preparo algum. E os pais não têm ideia de como isso pode trazer sequelas no futuro. Perfeito. Além do que, não vai ensinar ela a dançar bem. Porque para você entrar na ponta, você tem que ter uma meia ponta, que é quando você dobra os dedos, Ok. né? Uma meia ponta forte. A coluna muito forte, Educada, o abdômen é né? educado para isso, o abdômen, que tem que ser preso, né? As costas lá toda bem feitinha, você salta e não balança as costas. Os joelhos muito fortes
Então, ou seja, você tem que estar com a técnica preparada, a musculatura preparada para você entrar na ponta. E tem a idade mínima. Por exemplo, se você diz assim, mas por exemplo, eu já vi uma menina do Bolshoi com 9 anos para 10 na ponta. Aí é diferente. Quando a escola do Bolshoi ou do Kirov, sei lá de quê, essas escolas famosas, elas só recebem pessoas mediante uma seleção. Muito bem. Ou seja, ele pega crianças e faz uma avaliação físico e só entra quem tem um físico dotado para o balé. Perfeito. Se você tem dificuldade, você não entra. Isso é muito importante você dizer. Aí você cai tem pessoas que caem com o pé para dentro, que tem um problema de joelho, que tem uma lordose. O famoso pé chato. Isso aí o Bolshoi não aceita de jeito nenhum. Então, essa seleção é feita rigorosa. Eles trabalham com pessoas que já têm... É como se você pegasse um material bruto muito rico para ser lapidado. Muito bom. Não é qualquer físico. Perfeito. Que eles pegam. Então já parte daí, dessa premissa de que são pessoas bem preparadas. Depois, eles não têm 2 aulinhas por semana. Eles têm aulas diárias de 1h30. Então o físico com 1 ano de balé está tão preparado, equivalente ao nosso de escola particular de balé, por exemplo, de 4 anos. Muito bem. 1 ano equivale a 4 anos. Eliana, você diria que quem estuda o balé para valer, Sim. que vai em frente, é um ginasta também? É um ginasta Com a dotação artística, com a dotação claro, artística, claro. com a sensibilidade. Muito mais perfeito. Tem que dançar com a alma. Né? Não, isso é outra coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ginasta. se ele não for um ginasta, ele não vai poder fazer. Não. Que é o que você explicou. Exatamente. Inclusive, alguns médicos, que me desculpem a maioria dos ortopedistas, mas a criança tem uma lesão. Aí ela melhorou um pouquinho, ele já pode voltar para o balé. Quando chegar lá no balé, eu digo, não pode. Mas o médico disse que eu podia, mas não pode. Muito bom. Não pode, porque o médico não tem ideia. Ele não foi lá assistir uma aula de balé. Exatamente. Ele não sabe como a aula de balé ela é exigente, como ela castiga, como ela trabalha a musculatura, entendeu? Ele não tem a consciência. Não tem a consciência. Ele acha que o balé é bom porque a maioria, né? Então eu vou lhe fazer uma pergunta falar. no finalzinho desse programa. Era importante que houvesse uma especialidade médica dos ortopedistas em relação ao balé? Olha, existem Especializado naquele assunto. É porque é muito difícil, já tem tanta especialidade, né? Ainda ficar uma especialidade no balé. Sim, mas que ele pelo menos... Mas tem pessoas que fazem estudos hoje em dia. Estudos? Sabe quem está fazendo muito estudo assim? Antes de se formar, eles fazem aqueles TCC, né? É a fisioterapia. A fisioterapia também. Me procura muito ultimamente para assistir aula. Muito bom. Para poder ver como é a coisa, muito que não é tão fácilzinho, porque você vê o bailarino, quando você fala a leveza, né? Exatamente. Mas a leveza do bailarino, ela é da cintura para cima. Para cima. O esforço todo está embaixo. Para baixo, dá toda a base. Gente, essa é Eliana Cavalcante, nosso ícone, em termos de professora de balé, de cultura, de simpatia e ainda de memória, de guardar na memória um bocado de canções aí. Não é, Eliana? Um dia a gente faz um programa só para lembrar a música. Eu não sei cantar, não. Eu arranhei aqui não porque faz mal, não. Não estava no ar, mas não é? A gente bota um violeiro para acompanhar na raça. Eliana, muito obrigado por ter vindo esse programa. Você, Geraldo. Obrigado mesmo. Viu? Um abraço do Carlos. Tá certo, viu? muito obrigada. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, simpática que você é. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, então, ó, encontro marcado. Até lá, gente. Hoje eu acordei às 5h15, foi 1h30 mais ou menos de percurso até a chegada aqui. Muitos dos dias eu pernoito aqui na comarca, mas há dias em que eu preciso vir de Maceió e às vezes no mesmo dia voltar para Maceió. Hoje é um desses dias em que eu voltarei a Maceió à noite para fazer o curso na Escola da Magistratura. Decidir é algo extremamente difícil. É algo que requer aprimoramento técnico, é imprescindível ter aprimoramento técnico, mas que requer também uma sensibilidade e uma capacidade de se colocar no lugar do outro muito grande. É a atividade mais difícil, é a atividade mais bonita, é a atividade mais
realizadora que eu poderia desempenhar na minha vida. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.